Eu sou Yuri Azevedo, esse é o Condomínio no Eixo. Nós vamos falar hoje sobre algo que vai muito além da obra, decoração ou manutenção predial. Vamos falar sobre pessoas, sobre dor, inclusão, sobre respeito. Porque um condomínio pode ser bonito, mas ainda assim ser hostil para um idoso, para uma pessoa cega, ou para alguém que está em cadeira de rodas. E para falar sobre arquitetura com alma, acessibilidade e humanização, hoje recebemos Arlete Pinatti. Arlete, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada, Yuri. Um prazer imenso estar aqui com você, viu? E um belo título, né? Que é uma Sim, reflexão muito importante. a ambientação. Como é que é a questão da ambientação dos ambientes do condomínio, né? O que que é hostil, o que que é um conforto, qual que são esses nuances de sensibilidade. A arquitetura não é só concreto, né? O que que é arquitetura para você num condomínio? Ah, arquitetura é humanização, é integração. Eh, Nós estamos numa época de muitos atritos, né? Conflitos. Nós tivemos muitas questões. Principalmente aqui no Brasil, né, que as pessoas, os bons vizinhos passaram a não mais, serem bons, Muita com gente muitos também, né? atritos, Cidade muitas grande é uma coisa que, coisas. assim, isso exponencia de um jeito que É incrível. E o que acontece então? Nós estudamos através da ambientação. Então começa nessa integração das áreas comuns. Nós temos hoje em dia, nos edifícios, nos condomínios, uma porcentagem muito grande de idosos e nós temos que pensar um pouco mais com essa faixa etária, com essas pessoas, o Brasil mas está envelhecendo, né? e Os muito condomínios também, rapidamente. a obra em si também está envelhecendo, né? Sim. O prédio envelhece, e precisa de manutenção e restauração, acompanhamento. Então isso, como é que é essa humanização do tijolo, né, para ter essa humanização? Humanização do tijolo, essa é boa, essa eu vou pôr em aula. É, uma humanização do edifício, do prédio, concreto, Sim, né? sim. Então, essa rigidez, né, essa frieza, principalmente numa cidade como São Paulo, que as pessoas têm por hábito de se, interiorizarem dentro dos seus ambientes, né, dos seus apartamentos, e então não tem essa convivência tão importante. Então a arquitetura condominial, ela promove esse tipo de integração. Então são ambientes que nós, pensamos exclusivamente para um nicho de pessoas, para um perfil de condôminos. Isso tem dado muito resultados, porque não adianta somente pensarmos: "Ah, vamos pensar em crianças", tá, põe lá um um Parquinho. parquinho, aqueles brinquedos, né, tudo bem, tem que ter, são equipamentos dentro de uma norma, né, para não serem a questão da segurança, né, mas, às vezes não é só isso. Quem acompanha essa criança? E o Tem que um que tem um e banquinho. como que a arquitetura tem a ver com um pouco acompanhar essa criança, né? Como é que é isso dentro da arquitetura? Então tem uma linha de pensamento, que a gente pensa desde a hora que o condômino, o morador ou mesmo o visitante, como é que ele transita, aquele perfil que a gente quer resolver, como é que ele transita, por onde é qual é o caminho dele dentro do condomínio, o que que nós podemos intervir neste caminho para que seja agradável. Então é uma humanização. E nisso, quando nós falamos das questões da neurociência, o que é a neurociência? São os estímulos que se coloca para a pessoa, para o ser humano, para que o convívio seja muito melhor. Quando você fala de neurociência, existe também muito a ciência em si,
crua ou real, e também existe a percepção da ciência, de ter a consciência, que a pessoa tenha a tomada de decisão de ter a ciência, né. Como é que você desenvolve isso de criar consciência e organização dentro de uma arquitetura de um condomínio, né, porque ele já nasce pronto, pois pouca coisa pode ser mudado, né, mas algumas diferenças, pequenas coisas fazem toda a diferença, né. Sim, às vezes, Yuri, é uma questão de mudar a cor. Já coloca naquele ambiente, naquele canto, colocando uma iluminação diferenciada, já deixa aquele cantinho muito agradável. Então, são os sentidos. Quando nós falamos de uma neurociência, nós falamos dos sentidos para que a pessoa se sinta atraída pra e ficar naquele local, e para que ela consiga, então, ter uma convivência muito agradável. Na verdade, quando você fala então de neurociência, então existe uma neuroarquitetura, né. Tem. O que é essa neuroarquitetura? É isso que a gente coloca aqui. É uma visão diferenciada dentro dos conceitos da arquitetura, mas muito pelos sentidos. Então, quais são os sentidos? É o olfato, é a visão, né, às vezes o paladar. Então, como é que se une todas essas intervenções para que os sentidos tenham um equilíbrio para aquele local? Eh, Só para você ter um pouquinho mais, né, da Só para pegar um gancho aí, que tanto se fala que Deus é o arquiteto, né, do o criador, arquiteto, tem esse emblema, né. Ah, até a maçonaria tem o pedreiro, né, como referência, né. Enfim, a arquitetura sempre esteve ligada também na questão dos sentimentos, né. Até como que, não sei porquê, nunca você que é estudada disso, por que se compara tanto o criador como o arquiteto criador? por quê? Vamos pensar então no âmbito Da maior, né. acessibilidade, né, mas assim, do dia a dia, lógico. O criador, né, é uma inteligência suprema sobre todas as coisas. E o criador maior, ele sabe intervir, ele sabe colocar o que a pessoa necessita. Vamos falar de Deus um pouquinho. Sabe o que você necessita, sabe o que eu necessito, né. Vamos trazer aqui para nós, para nossa realidade. Então, nós estudamos o que o ser humano necessita para viver bem. Agora, qual é a dor maior de um condômino? A dor, muitas vezes não física, mas às vezes psicológica, que mora no condomínio, que não me fornece nenhum tipo de uma situação atrativa para ele se sentir bem. Então, e isso acontece uma grande maioria dos condomínios aqui em São Paulo. A pessoa entra na sua unidade, no seu apartamento, fica, não convive, não conversa, não se sente bem, não tem nenhum atrativo no condomínio e a relação com a parte da convivência, né, o morar bem em São Paulo, se restringe a entrar no seu apartamento e sair do seu apartamento para fazer as coisas. Esse entrar e sair, muito se fala com o síndico que é o caminho do rei, né, que a pessoa que entra, ela passa principalmente, que muitas vezes é na garagem inclusive, né, ela nem entra na área Exatamente. social, né, mas é um caminho, né. E ela sente e ela vê lá o teto da garagem, "Ó, essa garagem aqui que ninguém quer pintar de uma cor bonita, mas, puxa vida, mas eu só entro pela garagem e tá ruim essa garagem, né, mas lá na frente tá bonito". Mas ela só entra por lá e ela sente lá onde que ela entra, né. E é Essa só porque ela não se sente atraída a ir em algum momento para o seu relaxamento ou para alguma outra situação, porque não tem no seu condomínio. Ou se tem, não tem um atrativo da convivência, é o humano com o outro humano. Não existe.
Então, muitas academias que tem nos estúdios, né, ou em outros condomínios, eh, não existe a convivência de se fazer algo em Mas a conjunto. convivência também está muito ligada ao espaço da área comum, né. Quando você falou academia, tem muitos prédios que não tem academia, Não tem. e não tem nem salão de festas, né, só tem aquela entrada e a saída, e só. E aí como é que você vai criar, como é que você vai resolver, melhorar, É o como funciona a caminho, no arquitetura? caminho, no caminho pode-se pensar, pode-se ver, vamos voltar naquele, princípio, eu consigo fazer um canto agradável, aonde eu quiser. Se eu colocar cor, se eu colocar uma textura, se eu colocar alguma coisa que me faça, ter algum sentido, né, um senso, um cheiro agradável, uma planta que exala um cheiro gostoso, ali eu vou me sentir atraída a ficar, a sentar, e outros condôminos também. Então não há necessidade, por exemplo, do síndico, fazer um evento para a convivência. Às vezes não. Basta fazer um ambiente externo ou interno, que as pessoas naturalmente vão se sentir atraídas para ficarem lá. Isso é incrível, mas funciona. Isso normalmente, mais uma vez, quando que nasce o prédio? Favorecendo, facilitando essa convivência em boas áreas comuns, um lounge, né, um que for uma sala de recepção, né, fica mais fácil. Quando que o prédio não nasce assim, como que você cria esses pequenos como criar, né, esses pequenos atrativos de melhoria de convivência na arquitetura? Assim, realmente é na sensibilidade. Isso. E por exemplo, os condomínios novos. Então, eles são entregues, né, então tem um projeto, o projeto tem uma concepção, tem as áreas, comuns, né, então tem lá a piscina, né, a churrasqueira, o espaço lazer, espaço isso, espaço tem um monte de ambientes para que a pessoa usufrua. Mas quantos desses condôminos realmente usufruem? Primeiro, não tem tempo, não tem esse atrativo que nós estamos falando, porque são áreas que não são, bem organizadas, não tem um conforto arquitetônico, simplesmente é um espaço que não tem um estudo com a biofilia, que são as plantas Biofilia, adequadas. jardim, Estudo isso, não é só jardim. estudo das plantas e tudo Pode mais. ser qualquer Às tipo de jardim, vezes não às é jardim, vezes pode ser um um vaso. vasinho Biofilia, de forma geral. que isso, exatamente, que faz parte de uma ambientação. Isso torna o ambiente a gente não entende, mas o nosso olhar transmite um conforto para o nosso cérebro e nós nos sentimos bem naquele local. Então, isso é um dos princípios da neuroarquitetura, né, que se utiliza. Inclusive, são nomenclaturas novas para mim, neuroarquitetura, É, biofilia, que agregam técnicas aí para poder a arquitetura colaborar com conforto, bem-estar. exato. Isso que nós não chegamos na questão, legislativa, né, por exemplo, acessibilidade, que, hoje os condomínios novos já nascem, né, com A obrigatoriedade legal porque tem a obrigatoriedade, né, sim, infelizmente é tem isso. que cumprir, senão não sai o É lei, blitz, é lei, o prédio não sobe, a exatamente, fiscalização é mais dura nos prédios mais recentes. exatamente. Só que os prédios novos vêm já com essas novas premissas, novas situações, né, novos elementos que
propiciam esse bem-estar, né. Então para os deficientes, para os idosos, para as crianças, para as pessoas de baixa estatura, né. Ótimo. Agora vamos falar dos prédios mais Então, antigos, e né. os Esse que é o antigos, desafio, né. né. Os antigos têm inúmeros desafios. E olha, começa infelizmente Mas tem solução, muitos têm, outros não muitos têm. têm. Então, pela legislação, aqueles que não têm é apenas na questão estrutural. Então eu tenho uma entrada, que tem um degrau já na calçada, mas não se consegue fazer uma rampa por uma questão estrutural. O que que acontece? Tem o engenheiro habilitado, competente, ou seja, um engenheiro estrutural que ele vai, faz uma avaliação, faz um laudo, recolhe uma ART, que o laudo vai ser um documento oficial, e ali fica-se então isento de se fazer alguma coisa, porque realmente está comprovado que não pode. Mas ao mesmo tempo, quem pede esse laudo, que é o síndico, É o se o síndico. condomínio paga pelo laudo, que essa demanda pelo laudo, também pode ser um tiro no pé. Ou seja, dá pra fazer, então você tem que fazer. Isso, se dá para fazer, então tem que fazer. Aí E se não sim, faz, fica no papel, no é, laudo. aí é outro risco, é o risco da denúncia, né. Porque as pessoas um deficiente, um visitante que é deficiente e ele quer entrar, ele foi convidado ou para um momento com o proprietário, né, um condômino ou uma festa, e ele vê que tem uma barreira enorme, que ele não consegue entrar. Ele, ou terceiros, tá, isso está prescrito na lei, pode denunciar o condomínio. E não sei aonde. Prefeitura. Ministério Público. E o que Pode dá essa denúncia? Pode dar alguma coisa? Ou só põe lá na pilha lá e fica mais não, longe? tem todo o trâmite né, normal de qualquer denúncia, qualquer processo. Então, nesse processo tem o TAC, né, que isso gera um acordo, isso gera um prazo para o condomínio executar as benfeitorias, né, tirar as barreiras arquitetônicas. Isso quando tem toda uma viabilidade de execução, E é né. viável isso? Você tem visto denúncias que Tem. que Então, seguem num TAC? Ou seja, isso aí estamos indo numa escala do extremo, né. Um processo, execução pela força de um processo, né. isso. Ah, e a ideia não é chegar nisso, né. Tem que ficar brigando lá não, fazer um litígio lá com o juiz que vai ver depois nos autos, né. Existe sim, né. Ainda há pouco, porque as pessoas não estão habituadas, não sei se isso é bom ou ruim, mas não estão habituadas a denunciarem esse tipo de infração, né, de barreiras que existe. Então, quem geralmente percebe, sente muito, é o deficiente, né. Então, num prédio que tem um deficiente, uma pessoa deficiente que ou seja, por baixa visão ou momentaneamente com uma mobilidade reduzida, então isso pode ocasionar um desconforto para o condomínio. Por quê? Primeiro tem uma conversa, né, com quem? Com o síndico. E se o síndico for consciencioso, se ele for, com interesse, se tiver interesse em resolver a situação, ele vai conversar, chega-se num acordo, talvez não naquele momento, mas tem um interesse de auxiliar e de Mas ajudar. mesmo assim, o síndico pode ser bem intencionado, de ter empatia com essa pessoa, mas ainda assim não consegue fazer as coisas. Eu vou falar uma questão de denúncia que eu vejo bastante.
que infelizmente a gente não tem solução, mas uma das soluções é a denúncia, que é a questão dos pets. Quando que a convenção não delimita, olha, você pode ter no máximo um pet. Aí a unidade tem 10 pets, 10 gatos. E tudo bem, né? Não faz barulho. Só que às vezes faz muito barulho, fede, e o vizinho se incomoda, mas não é legal ter 10 gatos no apartamento. Ah, e aí uma das soluções, zoonoses, Sociedade de Protetores dos Animais, aí você começa a perturbar, denunciar. Algumas vezes tem solução, ou tem um recurso, ou não, enfim, é um caminho. Mas eu ainda não vi, gostaria de ver, ou não, não sei. Porque é uma questão muito delicada, É, um cadeirante, né? sempre A é. pessoa não. Tem uns que nascem realmente com tetraplégico, mas muita gente tem acidentes, ficaram inválidos pela própria idade, não é um Então, acidente. E esse as esse pessoas. número está aumentando, né, o Porque o idoso idoso no Brasil está cadeirante. aumentando, né? É um fato isso, né? É, ou seja, fora a conscientização, educação, o único caminho aí é a denúncia. Então, se tem um acordo, uma conversa inicial, como eu disse, tem uma intenção, muitas vezes não se consegue de imediato, mas sempre tem algo a que possa ser feito, né, algo a fazer. Mas no mundo ideal, seria realmente fazer uma rampa para cadeirante. É quebrar todo o prédio da frente, vamos fazer uma rampa direita, certo, para realmente qualquer pessoa, não só o cadeirante, mas uma rampa de acesso para outros fins, que a gente só fala do cadeirante, né? Mas pode ser uma rampa de acesso, Uma né? rampa de Não ter uma acesso. escada alta, que a pessoa não consegue ter o degrau. É, e outro acesso que ninguém fala é o acesso de mudança, por exemplo, Não que é um existe. dos problemas Não foi, do não condomínio. nasceu assim, né? É, Aí a mudança vai pela área social, pela garagem, atrapalha todo mundo. a tal da rampa pode auxiliar também uma mudança, entendeu? Pode ser um acesso. E tudo isso Para não nós fazer a mudança pela falamos garagem, vai para pela não frente fazer, mesmo, exato. né? Não é pelos fundos, né? Então tem uma rota acessível, tem uma rota nessa área comum a todos, né. E dessa rota que a gente trabalha. Então como é que chega, e muito importante, Yuri, e a todos que estão vendo, é muito importante nós entendermos que pensar no outro dentro de um condomínio não é um elemento de benfeitoria. Vamos voltar um pouquinho. Acessibilidade não é só a rampa, não é só o corrimão, não é só o piso tátil, É o elevador, tem tudo. Tem escadas, a garagem, sinalização, tudo. né, tem a botoeira, tem o acionamento, começa desde a calçada. Como é que uma pessoa, de baixa visão entende que ali é uma portaria? Onde que ele vai acionar? Ou uma pessoa de baixa estatura, não dá altura, ou uma pessoa em cadeira de rodas, não dá altura para ser identificada. Então tem cada caso é um caso, mas no âmbito geral, nós temos, através da IBNT, através de várias leis que existem, então nós temos, as inserções, então é a sinalização, né. Que é a 15599, ela é muito importante. Tem sobre a calçada, que é a 16537. Então tem várias, normas que têm e precisam ser aplicadas. Mas quem conhece isso? O Então, síndico? quem conhece as normas elas estão na frente, elas estão escritas na frente das leis. Muitas normas são antigas e são atualizadas, né? Você citou aí na ponta da língua o número das normas, e quem pesquisar acha a norma. Mas por força de lei, e a lei tem a questão da penalidade. Se você não cumprir, você vai ser multado, você vai ser autuado, vai ter que pagar, vai ser, de alguma forma vai sofrer consequências. A norma, ela orienta,
mas ela não pune, olha, eu vou te colocar o boleto aí de tantos reais que deu ruim, eu tenho que pagar, não tem como contestar, não tem ju é diferente a norma da lei. Qual que é a lei hoje atual que pode regrar aí a questão da acessibilidade nos condomínios? É a 14146, né, que ela é a lei da inclusão. Aí tem o Estatuto do Idoso, aí tem mesmo as leis sobre a moradia. Então, e tem o Código Civil também, né, o Código Civil, o Código de Obras. Então é uma mescla Não falta de lei. não falta, só Na que sua ninguém aplica. experiência, essa lei não aplica, é por falta de penalidade? Ah, sim, falta de Ou uma. seja, se desse ruim, assim, não cumpriu a lei, vai ter um boleto aí para o condomínio, isso você acha que ia mudar Olha, por que que, os condomínios se preocupam bastante com a VCB? em função dos seguros? Ou seja, se não tiver, normalmente não passa o seguro? Seguro, multas, penalidades, né. Funciona. Ou seja, no Brasil a gente fala: "A lei pegou", né. Exato. Por que essa lei pegou e outras vezes não pegam? Então, e por causa da fiscalização, quem é o responsável direto da VC do AVCB? Fazer você receber ou É assinar, o olha bombeiro, sim, né. E ele ele é punitivo, então precisa ter com assinatura, com documentação e com as execuções de acordo com o é projeto, punitivo em né. que sentido? Ou seja, se O condomínio leva a multa se não tiver um AVCB, é mesmo? sim. Sabia, né, eu conheço alguns condomínios que não têm AVCB e É, e tem não seguro tem. inclusive. Eu não desconhecia desconhecia ainda essa lógico, eh, Numa mo fiscalização, por quê? o Por causa dos condomínio bombeiros? é, o condomínio é segurança, são Que normas de segurança, sim, eu né. entendo norte de segurança, mas o bombeiro ele tem esse poder de polícia de fiscalizar e atuar? Eu Não, nunca vi isso é ainda. através dele, né, através dele que o AVCB ele é, conduzido e aprovado. E, por exemplo, a NR1, que tem o treinamento, né, isso é um certificado que o condomínio tem lá, tem que São fixar. certificados São obrigatórios de risco, né, são um tal de gerenciamento de risco, tantos NRs da vida aí que a gente tem que cumprir, então, até em e função da fiscalização do Ministério do Trabalho, né. também, Então, isso, exato. e é mais fácil a questão trabalhista, porque normalmente os condomínios têm funcionários próprios ou colaboradores externos, e aí existe reclamações dos próprios funcionários, processos trabalhistas, então aí existe esse vínculo de punir, né. Ligado às pessoas, os funcionários. Agora quando você fala: "Olha, seria bom que tivesse uma rampa aqui, porque, assim, tem muitos idosos aqui e tá tendo mais cadeirantes", mas ainda assim seria bom, mas, assim, não é diferente, olha, se não fizer, vai ter uma penalidade, né. A penalidade não é exatamente a pessoa não subir ou passar dificuldades, a penalidade é chegar um boleto aí no final do mês eu tenho que pagar uma despesa que não estava prevista, né. É bem diferente isso, né. Muito. E geralmente os condomínios trabalham com números apertados, né. E, mais para os investimentos internos, manutenções, etcétera. Agora, são valores altos, né, essas penalidades. E não é agradável, porque o síndico ele é o responsável, é, direto, civil, né, Criminal, e fala. criminal. Ai, escuta-se direto. O síndico responsável civil criminalmente, sim. Marlete, na questão, por exemplo, que não só falando de rampa, né, que a gente rampa normalmente a gente vê na frente do condomínio quando tem, ou alguns condomínios mais antigos que fizeram depois, que é maravilhoso, foi feito o retrofit e foi colocada a rampa. Mas um dos acessos do condomínio, inclusive, é o elevador. E que quando não tem elevador, ou quando quer o elevador, a pessoa fica sem acesso, tem que ir de escadas, né. Até uma pessoa que usa bengala, muleta, cadeira de rodas, assim,
é muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil. No Brasil, o síndico tem pouca autonomia ainda para fazer as manutenções obrigatórias, ou seja, se não arrumar elevador, ele vai parar de funcionar, né. Aqui em São Paulo a gente já tem o RIA, né, relatório de inspeção, só que assim, que é obrigatório, tá na lei, tem que ser feito, mas eu vejo pouca fiscalização da prefeitura quanto a isso ainda, né, Quase nenhuma, né. Mas infelizmente. e por isso então que alguns, síndicos, né, não nem todos, ainda bem, mas deixa sempre para um último momento, última instância, para se resolver alguma situação. E aí, às vezes, não nem dá tempo, e aí existe uma fiscalização e acaba o condomínio sendo prejudicado, né. Como você falou, normalmente os orçamentos são bem apertados, né, dentro do que foi previsto no orçamento aprovado na assembleia, e muitas vezes esse orçamento não está incluído uma manutenção básica, preventiva, para não ter que fazer uma corretiva que é muito mais caro, né. Em outros países é até obrigatório por lei ter que fazer essas manutenções. Como é que a gente consegue mudar no Brasil essa lei pegar, né? Pois é, eu ouvi recentemente que a inspeção predial e manutenção preventiva, elas vão se tornar, NRs Mesmo. e vão entrar nessa condição de de penalidades, né, porque são de segurança, é uma questão de segurança para todos, não somente para, funcionários, mas também para os condôminos, né. Então, está em trâmite, acho que já é PL. Eu não posso afirmar aqui o número, mesmo porque eu não me lembro de cabeça, mas já ouvi isso e Falar uma questão em de breve contingência, se um uma fachada de um prédio, uma marquise cai, despencar e matar uma pessoa, que existe casos raros pontuais, mas já aconteceram, já foram filmados, aí quem procura acha, quem se lembrar. O síndico reza para que isso não aconteça, ninguém morra, vai cair uma janela, vai cair o prédio, vai cair, enfim, e a pessoa vai se machucar de algum jeito, né. Mas se houvesse uma manutenção, olha, preventiva da fachada, que não é estética, né, isso ia mudar bastante, hein. ai, tem muitos casos, muitos casos. E olha, não é nem de fachada, porque as fachadas antigas, elas eram com os revestimentos, né, de pastilhinha, e isso realmente, em algumas situações, tornou várias vezes problema de vir a óbito também, né. Pastilha que cai numa Deslocou, determinada cai, machuca a machuca e pessoa, pode mata, até né. entrar em óbito sim, né. Mas muito mais, é a calçada, que tem um índice de quedas muito maior. Então vamos imaginar uma E a calçada situação aí já é alçada da prefeitura, né. de responsabilidade do lote. Então é o síndico que tem que manter a calçada de acordo com as normas e leis, Mas por mais que o principalmente síndico faça uma acessibilidade. boa calçada, sempre é o risco de por algum motivo a pessoa cair, quebrar um fêmur, quebrar uma bacia, É, né. agora se provar que é uma calçada que está inteiramente adequada, com as 3 faixas, né, a faixa de serviços separada, com a faixa livre, onde os transeuntes têm toda o acesso adequado para qualquer tipo de usuário, qualquer tipo de transeunte. Ou uma faixa de serviço, de acesso, né, que é o acesso ao condomínio, também ser adequado, perfeito, Mas como aí é provar? perfeito. Assim, provar que, como em fotos, em documentos, como é que eu vou Sim, provar? sim, o que acontece mais a questão de denúncia, é quando tem uma calçada que está
com o piso, tem piso inadequado, piso intertravado, pisos escorregadios. Escorregadios é o que mais tem, mais causa acidente. E não é para idoso, Ou seja, não qualquer é a questão da pessoa. prefeitura, é do condomínio e O do síndico atual. proprietário do lote é o condomínio, é um condomínio. Se é um prédio, um edifício, é ele o responsável. Quem é o responsável? Quem é o representante? É o síndico. Então tem que se preocupar. A manutenção é do proprietário do lote, né? Eu estou começando na frente, na entrada, antes da entrada, a calçada, A calçada. que é Ela é pública, principal. É. porém, Então, essas inserções, adequações, benfeitorias já começa da calçada, né? E aí, claro, colocando todas os itens das normas, os principais, né? Então, o síndico fica respaldado de qualquer tipo de incidente ou de acidente, ele fica respaldado, fica tranquilo, porque ele prova que foi um problema da pessoa, muitas vezes, tá com óculos novo, bifocal, dá uma tontura e cai, se muita acidenta, coisa né? acontece na Então é calçada, né? outro assunto, mas não porque tinha um elemento, um acabamento que não estava Ou adequado. um defeito, ou uma má construção, ou depois de um tempo a calçada ficou ruim, né? Teve que arrumar, teve que fazer uma correção, né? Então, uma coisa que Então pode. é a calçada, né. Agora, obviamente, nós estamos tratando É que das normalmente a gente só questões fala da físicas. fachada, né? Ele está pegando um ponto que é a calçada, é antes do condomínio. É, e Em vez de arrumar a fachada, você arruma a calçada. se não arruma a calçada. Não adianta fazer rampa, se a calçada não está bem para esse primeiro acesso. É uma rota acessível, o primeiro item da rota acessível é a calçada. Agora, guia rebaixada, né, hã, tem pela norma, tem os desenhos específicos de se é lote de esquina, aí sim, é responsabilidade da prefeitura que o síndico pode solicitar, juntamente com o arquiteto ou engenheiro especialista em acessibilidade, para então solicitar que a prefeitura faça de acordo, tá? Mas a revestimentos, sinalização, etcétera, o proprietário do lote, ele pode implantar. Arlete, você falou agora sobre uma tendência, né, das NRs, teria uma certa penalidade, tem força de lei de um PL que pode estar andando aí, e eu penso que em São Paulo, onde a gente mora, eu comparo muito com a Europa, nos Estados Unidos, mas é a Europa que é o mais antigo, as construções são mais antigas. E ainda na Europa existe espaço para prédios novos também, né? Prédios novos, mas a maioria até são tombados, né? Até não é antigo de 50 anos, é antigo de 500, 1000 anos, né? Até mais. 50 anos é Sim. pouco. E aí eles criaram aí esse movimento da manutenção obrigatória por lei em função da penalidade, né? Mas em São Paulo ainda tem muitos prédios novos subindo, muitos estúdios. Isso na Paulista, nos Jardins, não é na periferia, né? Em vários bairros, parece que a gente só olha para os prédios novos ainda em São Paulo, né? Você acha que vai mudar essa tendência no Brasil, em São Paulo, de começar a olhar mais para os prédios velhos? Porque ele está subindo um prédio novo, mas assim, mas vai envelhecer, né? Que é novo vai ficar 10 anos, 20 anos, mas tem outro que está 70 anos, vai para 90 anos. Falei, caramba, mais de 100 anos. Aqui na Europa, mas tem prédios de mais de 100 anos também, né? A gente tem os prédios antigos aqui, geralmente são mais centrais, né, do centro de São 50, 100 anos, né, é, máximo, né? é, Poucos são de muitos de 100 anos, assim, né? mas, estão também demolindo prédios antigos para construírem prédios novos. E tem o retrofit, né, os prédios que são,
reformados para um determinado fim, para locação ou mesmo para venda, mas que já com todos os elementos internos, ambientações, eh, tudo pronto, você chega já está pronto. Então são tendências para, fazer o uso do velho para que fique renovado, Eu já né. vi recentemente uma reportagem, alguns prédios, isso foi bem específico, eu vi uma reportagem, prédio velho que fez uma varanda. Ah, E falei: "Caramba, mas combina?" E mostrou a foto, né, de a varanda, externa, assim é mesmo. uma sacada, na verdade, uma sacada, não é varanda, é sacada, refeita nova. Falei: "Caramba, quem fez isso?" E eu vi as fotos, né. É até esquisito de falar assim, mas é que eu vi em foto, eu nunca vi pessoalmente ainda, né. Ah, mas uma coisa que é uma tendência, né, se o cara arrumou lá em cima a sacada, ele já arrumou a calçada, já arrumou a fachada, já arrumou a acessibilidade. Eu acredito que deva ter feito isso, né. E é um trabalho imenso, porque tem os técnicos, né, tem as aprovações, aí sim, tem que reaprovar em prefeitura. Geralmente as construtoras que fizeram os prédios nem existem mais, então documentos, é bem complicado, mas existe sim. E eu vi isso, vi uma fachada, cujo prédio fez uma estrutura metálica, né, e é ótimo, estrutura metálica é fabuloso, eu trabalho muito com estrutura metálica também. Então fizeram todos os pavimentos, fizeram os fechamentos, E você de viu a calçada, varanda. viu a entrada, né, porque assim, por que que as pessoas só veem assim, eu escuto tanto de condômino: "Vamos pintar a fachada", né, a pessoa é leiga, né, mas se pintar por quê, né? Mas a pessoa não olhou a calçada, né, não olhou a portaria, o porteiro, a pessoa quer colocar uma tinta no prédio e tá tudo bem. Agora, eh, nós temos sempre lembrar, Yuri, que é o ser humano que anda, né, que percorre ali, que habita. Então, tudo isso são as barreiras físicas, são as barreiras arquitetônicas, né. Mas a gente não pode nunca esquecer desta pessoa que vive e convive dentro do condomínio, né. Então a pessoa que tem uma calçada boa, é legal, é uma segurança para o condomínio, para o síndico, para o acesso de quem está utilizando aquela calçada, entrando, a partir do momento que entra, como é que entra, se tem uma se tem uma escada adequada, sinalizada, se tem os corrimãos certos nas alturas, a pessoa de baixa visão, ela tem a sinalização correta, tem um braille. Então, são sinalizações muito importantes. Por quê? Porque aquela pessoa necessita. Então, a necessidade sendo o máximo atendida. E hoje em dia, nós estamos falando dessa questão da humanização, que está dentro do contexto das pessoas com deficiências, o autismo, né? TDAH, tem várias outras Não, e muita gente, a pessoa não tem situações uma condição especial, ela simplesmente está doente, está acamada. Assim, ela não tá também. cadeirante, ela tá na cama, assim, não é doente, e a pessoa tem que descer de maca, né. Agora, nessa condição, o que que o condomínio oferece pra pessoa, tomar um sol? Ou para amenizar uma crise que de repente aconteceu ali no Eu tenho visto percurso. muita penalidade ao síndico, ou seja, se não oferecer condições, o síndico é obrigado a fazer isso, mas a gente quer fazer, mas é possível, só que a gente não consegue fazer, Eu sei, eu sou né, subsíndica. parece que é uma cidade que a gente não quer fazer, né, então tem que falar. Olha, eu já escutei muitas palestras de manutenção predial, e os palestrantes falando para nós síndicos, assim: "Olha, vocês síndicos, vocês têm que dar condições para os autistas, né".
mas parece que a gente não quer, né? Na verdade, assim, uma que a gente não tem recurso, dificilmente se leva para a Assembleia, uma pauta que pode ser aprovada, que normalmente é um desembolso, pode ser até um rateio, né? Ah, ou não é uma pauta emergencial, é uma pauta preventiva, uma pauta de benefício a longo prazo, e não é uma pauta política, né? Ou seja, não, eu vou levar essa pauta porque se não fizer, o condomínio vai ser penalizado. Não é o síndico, o condomínio vai ser penalizado. Vocês não têm força para a gente realmente conseguir fazer, né? É uma questão do autismo, uma pessoa de uma pessoa especial, né, que a gente só fala aí das crianças saudáveis, é o parquinho, não, mas tem as pessoas ocultas no condomínio que Sim, poucas pessoas as enxergam. deficiências ocultas, é. E isso é importante. Agora, aí é que tá, Yuri. Nós temos que pensar numa conscientização. E é esse o trabalho que eu faço também. Então, algumas vezes eu promovo, eventos, né, onde se demonstram essas situações, como arquitetura condominial para muitos síndicos, né, mas é colocar um pouco mais, porque falar assim: "Ah, eu entendo, eu sei que tem, mas eu não tenho interesse em fazer". Aí piorou, né? Aí a pessoa não Então tem você não intenção. tem, então você não tem a consciência da Ou necessidade. falando diferente, não é que o condomínio ou o síndico que representa não queira fazer. Não está nas prioridades. Ou seja, primeiro precisa arrumar o que está quebrado primeiro, o que pegou fogo, o que quebrou não tem jeito, depois a gente vai ver isso, que são as minorias, né? E aí assim, e se joga para depois, nunca vai fazer isso, na verdade. Então, aí, essa questão da conscientização, né. Esse é um trabalho que o síndico, tendo essa conscientização, ele consegue promover, né. Ele une pessoas com essa finalidade também, consegue implantar determinadas coisas. Não se consegue tudo, isso é fato, isso é verdade. Mas o mínimo, nós temos a garantia, como profissionais da área da construção, garantimos que essa questão humana, quando existe dentro de um condomínio, o valor não é somente para a pessoa, valoriza inclusive o imóvel. Por quê? Porque está tendo mais situações, mais Aí já muda famílias o foco. neurodivergentes, com condições, cognitivas, né, que não tem uma área adequada. Isso, a pessoa quando procura um apartamento, ela vê também isso. Antigamente eram só as crianças, né. "Ah, eu quero um apartamento que tenha um parquinho". E no máximo pet, né, que assim, aceita pet, já sei como assim? Uma que assim, antigamente era proibido, podia colocar no regulamento interno: "Não, aqui não entra pet". Então, hoje não tem mais, né, já caiu faz tempo isso. Mas é uma condição que é básica, é crianças. Então, e isso, o condomínio que não tinha, não se vendia tão rapidamente o apartamento. Então o valor, a valorização do imóvel, então existem esses valores agregados, e que são valores Que é um valor econ humanos, sim, mas aí no humanos. humano, que o humano pode ser um humano bom, pode ser um humano péssimo, pode ser um ditador também, né. Mas a questão aí é econômica, o valor econômico do bem, do preço mesmo, ou seja, o imóvel vale hoje 1.000.000, amanhã, daqui 10 anos pode ser 1.100.000, valorizou 10% em 10 anos, então ou não depreciou, já está bom, já não desvalorizou, já está bom, manteve a valorização. Celeste, então eu queria fazer uma pergunta final desse programa. Como é que a gente pode valorizar aí o ambiente neuroarquitetônico? Conscientizando. Essa Que é a educação. conscientização é educação. Ou seja, além da obrigação do síndico, que a obrigação do síndico é cumprir a lei. Código Civil, cumprir a lei. Agora, conscientização, essa palavra não está na lei, é uma parte educativa, vai muito além É disso. muito além, porque é de dentro para fora.
é do coração para fora. E conscientizando, aí as coisas acontecem com mais facilidade, com as pessoas afins. Então as barreiras arquitetônicas, uma norma ou várias normas, uma legislação, ela vai acontecer quando se tem a conscientização e a necessidade de servir o outro. Então vamos falar um pouquinho da religiosidade? Jesus veio para quê? Para servir, para fazer acontecer. E é isso. Nós temos essa obrigação de servir o outro, ver a necessidade do outro. E isso dentro de um condomínio é fantástico. Arlete, muito obrigado por ter vindo ao programa. Estou muito feliz com nossa conversa. Espero que você possa vir aqui mais vezes discutir sobre a neuroarquitetura e a conscientização humana, né? Da, não só do tijolo, do concreto, né? Muito obrigado, Arlete. Obrigada a você, Yuri, pelo convite. Amei estar aqui com você. Obrigada. E hoje aprendemos sobre acessibilidade. Não é custo, humanização não é luxo e acolhimento não é tendência, é respeito, porque o verdadeiro condomínio inteligente é aquele que cuida das pessoas. E se esse episódio tocou você, compartilhe com síndicos, administradores, conselheiros e moradores, porque talvez o próximo passo para melhorar o seu condomínio não seja uma grande obra, mas um novo olhar. Se inscreva no canal Síndico Técnico do YouTube e acompanhe os próximos episódios do Condomínio no Eixo.